Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aí da nossa semana 3 do PET 1, falaremos essa semana sobre fontes de energia. Bem, as fontes de energia. As fontes de energia são recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. A energia, por sua vez, é utilizada para propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para os mais diversos fins. As fontes de energia também possuem relação com questões ambientais, pois dependendo da forma de utilização dos recursos energéticos, gera graves impactos sobre a natureza que podem ser ocasionados de inúmeras formas, né? É muito complexo definir com relação a fontes de energia, né? Como produzir uma energia limpa, por mais que muitas vezes se ouve em energia limpa, é muito complexo falar sobre isso, não tem como você produzir uma vez que você vai modificar aquele meio, né? Se você pode canalizar, você pode implantar formas de geração de energia, então é muito complexo falar sobre isso, né? Conforme a capacidade natural de reposição de recursos, as fontes de energia podem ser classificadas em renováveis, né? Aquela que se renovam num curto espaço de tempo, e as não renováveis, aquelas que se renovam e que gasta milhares, centenas de anos para se renovar, tá certo? Mas são tidas como não renováveis, justamente por esse longo espaço de tempo. As fontes renováveis de energia. As fontes renováveis de energia, como o próprio nome indica, são aquelas que possuem a capacidade de serem repostas naturalmente, o que não significa que todas elas sejam inesgotáveis. Algumas delas, como o vento e a luz solar, são permanentes, mas outras, como água, podem acabar, dependendo da forma de como são usadas pelo ser humano. Vale lembrar que nem toda fonte renovável de energia é limpa, ou seja, está livre de emissão de poluentes ou de impactos ambientais em larga escala. Aqui tem um mapa mental, né, onde eu achei interessante, né, um mapa idealizando ali assim sobre as fontes alternativas de energia, né, para a gente ter uma noção aqui. Lembrando que as fontes alternativas de energia apresentam maior disponibilidade, causam menos impactos ambientais, né, o nome de estudo, alternativas, né. Temos a energia solar, começando pela esquerda aqui, né? Obtida por meio do sol, limpa, renovável, abundante e com bom custo-benefício. Pode ser gerado por meio de células fotovoltaicas ou por meio de usinas em áreas de muita insolação. Demanda o uso de tecnologias para viabilizar o uso. Temos a energia dos oceanos, né? A energia do mar também, como é chamada, obtida por meio da força gerada pelo deslocamento das massas de água. É limpa, abundante e renovável. Pode ser gerada por meio de energia das ondas, marés e correntes marítimas. Demanda aperfeiçoamento tecnológico para viabilizar o seu uso. Temos também a energia eólica, né, obtida por meio do vento, abundante, limpa, renovável e com um bom custo-benefício. Gerada por meio de aerogeradores, né, aqueles enormes cataventos, né, que convertem a energia cinética em energia elétrica. A instalação de aerogeradores prejudica as aves em sua rota de migração. Esse seria um dos problemas aí, né, que ele movimenta de acordo com o vento, né? Às vezes uma forte camada de vento ali tem um movimento mais abundante que pode a ave migratória pode sofrer uma colisão ali, né? Uma vez que a hélice, vamos dizer assim, está em movimento, ela migrando, né, de um local
específico para outro, para desova, para choca, né? Pode ocorrer essa colisão aí e matar boa parte das aves migratórias. Temos também a energia geotérmica, né, obtida por meio do calor gerado no interior do planeta, não agride o solo e possui baixo custo para manutenção. Gerada em usinas instaladas em zonas com atividades vulcânicas, né? Lembrando que esse aí depende também da região para ser implantada, né? Seria uma região onde tem atividades vulcânicas, né? Para o aquecimento da água e tal. Temos também os biocombustíveis, né? Obtidos por meio do aproveitamento da biomassa, né? São pouco poluentes e renováveis, podem ser gerados por meio de processos como a combustão direta, a fermentação e gasificação, né? Provocam um aumento do desmatamento, né? Esse seria um dos problemas, né? E impacto também nos recursos hídricos, né? Esse seria um dos pontos negativos dos biocombustíveis. Bem, vamos falar um pouquinho aqui da energia eólica, né? Onde temos os aerogeradores, né? O vento é o recurso energético renovável, né? E, portanto, inesgotável. Em algumas regiões do planeta, sua frequência e necessidade são suficientes para a geração de eletricidade por meio de equipamentos específicos para essa função. Basicamente, os ventos ativam as turbinas dos aerogeradores, fazendo com que os geradores convertam a energia mecânica produzida em energia elétrica. Atualmente, a energia eólica não é tão difundida no mundo, né, em razão do alto custo de seus equipamentos, né? Todavia que alguns países como Estados Unidos, China e Alemanha já vêm adotando esses recursos substancialmente, né? As principais vantagens dessa fonte de energia são a não emissão de poluentes à atmosfera e baixos impactos ambientais. Lembrando, né, que um dos maiores problemas seria o custo da implantação e principalmente a manutenção dos equipamentos, uma vez que o maior fluxo de vento, né, ocorre nos litorais, né, uma vez que tem a chamada maresia que acaba enferrujando e danificando parte do material. Até mesmo a areia atrapalha um pouco nesse sentido aí, o que aumenta o custo com a manutenção. Temos a energia solar, né? É a energia proveniente da luz do sol para gerar eletricidade, aquecer água para uso, né? É também uma fonte inesgotável de energia, haja vista que o sol, ao menos na sua configuração atual, existirá por bilhões de anos, né? Há duas formas de aproveitamento da energia solar, a fotovoltaica e a térmica, né? A fotovoltaica, transformação de energia solar em eletricidade, e a térmica seria para o aquecimento, né? Na primeira forma são utilizadas células específicas que empregam o efeito fotoelétrico, né, para produzir eletricidade. A segunda forma, por sua vez, utiliza o aquecimento da água tanto para o uso direto quanto para a geração de vapor, né, que atuará no processo de ativação de geradores de energia. É importante lembrar que podem ser utilizados também outros tipos de líquidos, não apenas a água. Em razão dos elevados custos, né, a energia solar ainda não é muito utilizada. Esse seria um dos maiores problemas, pessoal. Quando, de certa forma, se tornar uma energia mais barata, mais acessível, com certeza a maioria da população vai aderir esse tipo de energia solar aí para sua casa, para sua residência. Todavia, seu aproveitamento vem crescendo, né, gradativamente, né, tanto com a instalação de placas em residências, indústrias e grandes empreendimentos, quanto com a construção de usinas solares, especificamente voltadas para a geração de energia elétrica. Temos também a energia hidrelétrica, né? A energia correspondente ao aproveitamento da água dos rios para a movimentação de turbinas de eletricidade. Lembrando que no Brasil essa é a principal fonte de energia elétrica, né? Ao lado das termoelétricas, haja vista que o grande potencial que o país possui em termos de disponibilidade de rios
propícios à geração de eletricidade, ajudam muito, né? Nas usinas hidrelétricas, constrói-se barragens, né, no leito do rio para represamento da água, que será utilizado no processo de geração de eletricidade. Neste caso, o mais aconselhável é que as barragens sejam construídas em rios que apresentem desníveis, né, em que seus terrenos, a fim de diminuir a superfície inundada. Por isso, é mais recomendável a instalação dessas usinas em rios de planalto, embora também seja possível instalá-la em rios de planície, porém com impactos ambientais bem maiores. Temos a biomassa, né, que a utilização da biomassa consiste na queima de substâncias de origem orgânica, né, para a produção de energia. Ocorre por meio da combustão de materiais como lenha, bagaço de cana e outros resíduos agrícolas, né, restos florestais e até excrementos de animais, né, ou seja, fezes de animais. É considerado uma fonte de energia renovável, né, porque o dióxido de carbono produzido durante a queima é utilizado pela própria vegetação na utilização da fotossíntese. Isso significa que, desde que seja controlada, seu uso é sustentável, por não alterar a macrocomposição da atmosfera terrestre. Os biocombustíveis, de certa forma, são considerados um tipo de biomassa, pois também são produzidos a partir de vegetais de origem orgânica para a geração de combustíveis. O exemplo mais conhecido é o etanol, produzido da cana-de-açúcar. Mas pode existir outros compostos advindos de vegetais distintos, como a mamona, o milho, né? E muitos outros que dão origem ao biodiesel, né? E temos também a energia das marés, né? Ou a oceânica, né? Também chamado de maré motriz, né? É a energia dos mares, é o aproveitamento da subida e da descida das marés para a produção de energia elétrica, né? Funciona de forma relativamente semelhante à de uma barragem comum. Além das barragens, são construídas eclusas e diques que permitem a entrada e a saída de água durante as cheias e as baixas das marés, propiciando a movimentação das turbinas. Falaremos agora sobre as fontes não renováveis de energia, né? As fontes não renováveis de energia são aquelas que poderão esgotar-se em um futuro relativamente próximo. Alguns recursos energéticos, como o petróleo, possuem esgotamento estimado para algumas poucas décadas, o que eleva o caráter estratégico desse elemento, né? A queima dos combustíveis fósseis pode ser empregada tanto para o deslocamento de veículos quanto para a produção de eletricidade em estações termoelétricas. Os três tipos principais são o petróleo, o carvão, lembrando que é o carvão mineral, né? O carvão vegetal é esse que utilizamos aí nas churrasqueiras aí, né? Esse é o carvão vegetal, produzido a partir de vegetais. Esse carvão mineral é um combustível fóssil, né? E o gás natural, né, oriundo da produção do petróleo, né? Mas existem muitos outros, como a nafta e o xisto betuminoso. Os combustíveis fósseis são as fontes de energia mais importantes e disputadas pela humanidade no momento. Segundo a Agência Internacional de Energia, cerca de 81,63% de toda a matriz energética global advém dos três principais combustíveis fósseis citados acima. Essa superdependência gera muitas discussões, né? E entre essas discussões, podemos ressaltar essas fontes representam um número expressivo, né? 56,8% da matriz energética brasileira, trazendo essa ideia para o Brasil. Assim, muitos países dependem da exportação desse produto, né? Enquanto outros tomam medidas geopolíticas para conseguir, né? Até invasão de territórios, entre outros, né?
Outra questão bastante discutida a respeito dos combustíveis fósseis refere-se aos altos índices de poluição gerados pela sua queima. Muitos estudiosos apontam que eles são os principais responsáveis pela intensificação do efeito estufa e pelo agravamento dos problemas vinculados ao aquecimento global. Temos também outra forma de energia, a energia nuclear, também chamada de energia atômica, né? Na energia nuclear, também chamada de energia atômica, a produção de eletricidade ocorre por intermédio do aquecimento da água, que se transforma em vapor e ativa os geradores. Nas usinas nucleares, o calor é gerado em reatores a partir da fissão nuclear do urânio 235, né? Material altamente radioativo. Embora as usinas nucleares sejam menos poluentes do que outras estações semelhantes, como as termoelétricas, são alvo de muitas polêmicas, pois o vazamento de lixo nuclear produzido e a ocorrência de acidentes podem gerar graves impactos e muitas mortes, né? No entanto, com a emergência da questão sobre o aquecimento global, seu uso vem sendo reconsiderado em muitos países. Temos vantagens e desvantagens, né, com relação à utilização dessas formas de produção de energia, né, principalmente essas energias de origem fóssil, né, as não renováveis, né. Cada tipo de energia apresenta suas vantagens e desvantagens. No momento, não há nenhuma fonte que represente absolutamente mais viável que as demais. Algumas são baratas e abundantes, mas geram graves impactos ambientais. Outras são limpas e sustentáveis, mas inviáveis financeiramente. O mais aconselhável é que exista nos diferentes territórios uma diversidade nas matrizes energéticas para que se atenue os problemas. No entanto, isso não acontece no Brasil e em boa parte dos demais países. Temos um quadro comparativo, né, agora a seguir, que vamos ver sobre as vantagens e desvantagens dos usos de fontes de energia, tanto das não renováveis como das renováveis. Vamos falar primeiro das fontes renováveis, né? A fonte eólica seria a vantagem, é considerada uma fonte limpa por não emitir gases poluentes da atmosfera. Desvantagem, a instalação de aerogeradores eólicos provoca modificação na paisagem, né, e prejudica a rota de aves migratórias. A energia solar é uma fonte de energia limpa, abundante em diversas áreas e apresenta bom custo-benefício. O aproveitamento desse tipo de energia ainda requer avanços tecnológicos que viabilizem economicamente o uso, ou seja, que barateiem o custo de implantação. A energia hidrelétrica é uma fonte de energia limpa, com baixo custo operacional e renovação a curto prazo. Provoca danos ambientais, né, para sua implantação principalmente, né, impactando a biodiversidade e a população residente no local de construção de usinas, onde muitas pessoas são tiradas das suas casas, né, da região onde vive, justamente para implantar-se uma usina naquele local. Seguindo sobre as vantagens e desvantagens, temos a biomassa, né? É uma fonte de energia pouco poluente, cujos recursos são renováveis a curto prazo, né? Levam um prazo muito pequeno, questão de meses, né, para se recompor. Seu uso pode impactar os recursos hídricos em virtude da demanda de água utilizada. Pode provocar também um aumento do desmatamento para a destinação de áreas para a agricultura. A energia das marés é considerada uma fonte de energia limpa, por agredir nitidamente o meio ambiente, né, muito pouco, né? E para seu ponto negativo, para que seu uso seja viabilizado economicamente, requer avanços tecnológicos, né? Requer um pouco mais tecnologia empregada para que se tenha uma boa implantação e um bom uso aí.
As fontes não renováveis, né, seriam os combustíveis fósseis, um grande problema aí, né? Possui uma alta eficiência energética, né? Sua queima libera grandes quantidades de energia, apresenta facilidade na localização de reservatórios, na extração e no processamento, por isso são mais baratos do que as fontes alternativas de energia. A desvantagem, né? O uso intenso desse tipo de fonte de energia tem provocado redução relevante dos reservatórios. A queima desses combustíveis libera gases poluentes à atmosfera, levando à danificação da camada de ozônio e à intensificação do aquecimento global. Temos a energia nuclear, né? O uso dessa fonte de energia não libera gases de efeito estufa e não depende de fatores climáticos para viabilizar o seu uso. Porém, é uma energia cara em relação às outras fontes energéticas. Seu uso apresenta alto potencial de risco de acidentes nucleares. Essa seria a parte negativa e assim. Lembrando que desses combustíveis fósseis aí, né? Muitos países buscam alternativas para substituição dessa matéria-prima, principalmente o petróleo, né? Vem sendo substituído gradativamente aí no uso cotidiano, porém, em alguns segmentos ainda não se obteve sucesso. Traçando um parâmetro aí sobre as fontes de energia no Brasil, né? Cerca de 42% da produção da matriz energética brasileira é proveniente de fontes renováveis de energia, como o uso de biomassa, etanol, recursos hídricos, energia solar e energia eólica. Sendo assim, a matriz energética brasileira é mais renovável que a matriz mundial, que se baseia principalmente no uso de combustíveis fósseis para a produção de energia. Dessa forma, pode-se dizer que, se comparado a outros países, o Brasil emite menos gases de efeito estufa. Existem hoje no Brasil 536 usinas eólicas, né? Mas nas quais funcionam cerca de 6.600 cataventos, né? Ou aerogeradores, né? Como são chamados. Número que coloca o Brasil como líder na América Latina nesse tipo de produção de energia, pelo menos na América Latina. Contudo, a principal fonte de energia do Brasil ainda é proveniente das usinas hidrelétricas, que representa aproximadamente 64% do potencial elétrico do país. A produção de energia proveniente do uso da biomassa corresponde a cerca de 9,2% da matriz energética brasileira. Já a eólica representa em torno de 8,5% da matriz. Então é isso aí, pessoal. Encerrando nossa aula aqui sobre as fontes de energia. Um abraço a todos, até a próxima.